18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas, 1 minuto, boa noite pra você em 100,7, você sempre aí na sintonia certa no melhor mix do Brasil, juntos mais uma vez, começando 18 horas de hoje, eu e a Temisa Gadelha. Carlão, boa noite, Carlão. Boa, tudo bem, tudo certo? Sextou bacana, aqui né? no 18 horas e você pode acompanhar também o programa pelo YouTube e o Instagram. Você está no melhor mix do Brasil. Mix. Vamos aos destaques do programa 18 horas desta sexta-feira. Governo do Amazonas fechou o contrato de mais de 80 milhões de reais com o plano de saúde Apvida. Ministério Público do Amazonas investiga falta de cardiologista para idosos em unidade do governo do Amazonas em Manaus. Feriadão prolongado, mais de 20 mil pessoas devem deixar Manaus e aproveitar o feriado nas cidades da região metropolitana. Pesquisa Datafolha indica uma reação do bloco da terceira via. E na entrevista do dia vamos conversar com o deputado Dermilson Chagas. Ele vai falar sobre a falta de atendimento médico aos servidores da SEDUC no interior do Amazonas e também sobre a falta de cardiologista para os idosos na capital amazonense. 6 horas, 3 minutos. E você no melhor mix do Brasil, começando mais uma edição do 18 horas, os destaques do dia, os destaques desta sexta-feira, 2 de setembro de 2022, você confere a partir de agora. Com você até às 7 aqui no melhor mix do Brasil, 18 horas no ar. 18 horas. Vamos começar o programa 18 horas de hoje com uma pergunta. Como o governo do Amazonas faz um contrato milionário de mais de 80 milhões de reais com uma empresa de assistência de saúde, a Apvida, e não atende os servidores no interior do Amazonas? Como pode isso, Arte? Pois é, Carlão. Tanto que o Ministério Público do Amazonas instaurou inquérito civil para investigar denúncia desse contrato de prestação do serviço de assistência médica aos servidores da SEDUC, Secretaria de Saúde do Estado. Contrato, como você disse, é milionário, mais de 80 milhões de reais. Mas não tem atendimento na rede do interior do estado do Amazonas pela empresa Apvida. Olha só, no contrato consta a prestação de serviços de assistência média, ambulatorial e hospitalar com obstetrícia e também odontologia para atender os servidores da SEDUC. O inquérito civil do Ministério Público do Amazonas foi instaurado pela 52ª Promotoria de Justiça Especializada na proteção e defesa dos direitos do consumidor, pelo promotor Lincoln Alencar de Queiroz. O promotor, inclusive, determinou que seja requisitado da empresa a rede de credenciados ativos nas localidades do interior do Amazonas. Olha só, solicitou também a SEDUC que informe o valor pago pelo servidor pelo plano de saúde, a rede de atendimento no interior do estado e se há registro de reclamações dos servidores quanto à falta de atendimento no interior. Após essas etapas, será marcada uma audiência com o objetivo de firmar aí um termo de ajustamento de conduta para solucionar, então, esses problemas. O último contrato com a Apvida, celebrado, inclusive, este ano, é de 87,7 milhões e vai até março de 2023. Agora, o que está acontecendo na realidade? O funcionário que mora no interior e precisa de atendimento médico paga a viagem para Manaus e só assim ele recebe tratamento médico mais complexo. Precisa pagar passagem, hospedagem, alimentação e transporte, que tem se tornado, é claro, inviável para os servidores. 18 horas. Nós vamos continuar falando desse contrato de mais de 80 milhões de reais fechado pelo governo do Amazonas com o plano de saúde Apvida. O problema é que o plano não atende aos professores do interior do Amazonas, como dissemos no início dessa edição. Em meio a inúmeras denúncias, o Ministério Público instaurou um inquérito civil para investigar as denúncias de inconformidades contratuais na prestação do serviço de assistência médica aos servidores da SEDUC, que é a Secretaria de Saúde do Estado, pela falta de rede de atendimento no interior do Estado e pela empresa contratada.
Carlão, professores precisam se deslocar, como nós já dissemos, dos municípios e viajar até Manaus para, então, receberem o tratamento médico. O plano milionário do governo do Amazonas não oferece nem mesmo o atendimento mínimo, o básico, como explica a repórter Nathalie Moraes. O governo do Amazonas, via Secretaria Estadual de Educação, fechou um contrato milionário com o Plano de Saúde Apivida, que não está sendo cumprido. Servidores da SEDUC, aqui da capital e também do interior do Amazonas, denunciam a falta de atendimento. Uma professora que atua no município de Tabatinga, mas que não pode ser identificada por motivo de possível represália, informou que professores estão se endividando para conseguir viajar até Manaus e receberem um tratamento médico, desembolsando quantias fora do orçamento previsto e contraindo, inclusive, empréstimos para custear o deslocamento. Além disso, muitos professores e profissionais estão morrendo pela falta do serviço. A denúncia foi apresentada em sessão plenária da Assembleia Legislativa do Estado pelo deputado estadual Wilker Barreto. Os professores do Estado estão morrendo porque o governo brinca com a pedida. Aqui nós não temos uma clínica que atenda a pedida. Nós temos que fazer empréstimo e pagar 90 e poucas vezes para poder ir para Manaus fazer o exame. Todos os nossos professores aqui do Estado, a maioria estão morrendo porque nós não temos aonde ser atendidos. Toda essa situação vai contra o anunciado pelo governo do Amazonas e pela SEDUC, quanto à descentralização do atendimento da Apivida em Manaus para 11 cidades polo no interior do Amazonas, incluindo o município de Tabatinga, que não possui nenhuma clínica da Apivida. Segundo a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas, Beatriz Calheiros, o plano nunca ofereceu uma completa execução, trazendo prejuízos à saúde, principalmente a professores do interior do estado. Nós acreditamos que é preciso, com a maior brevidade possível, completar esse atendimento dos trabalhadores da capital e do interior, para que todos e todas sejam atendidos tanto nas consultas eletivas quanto nas urgências. E para isso a gente já deu uma série de sugestões para solucionar, seja uma parceria público-privada que garanta uma sala equipada do plano nos hospitais e assim tanto o hospital possa gozar das ferramentas quanto os nossos trabalhadores possam ser atendidos, calendário por calha e de todas as outras meios possíveis para que a gente possa completar aquilo que é papel do plano. Em meio às denúncias, o Ministério Público do Estado instaurou um inquérito civil para investigar as denúncias de inconformidades contratuais na prestação do serviço de assistência médica aos servidores da SEDUC pela falta de rede de atendimento no interior do Amazonas. O inquérito civil foi instaurado pelo promotor de justiça da 52ª Promotoria de Justiça especializada na proteção de defesa dos direitos do consumidor, Lincoln Alencar de Queiroz, em portaria publicada no Diário Oficial do Ministério Público do Estado desta quinta-feira. O inquérito deve investigar a denúncia, assim como a legalidade e inconformidades contratuais da prestação de serviço de assistência médica aos servidores da Secretaria de Educação. O promotor determinou que seja requisitado da empresa a rede de credenciados ativos nas localidades no interior do Amazonas e a SEDUC que informe o valor pago pelo servidor pelo plano de saúde à rede de atendimento no interior do estado, se há registros de reclamações dos servidores quanto à falta da rede de atendimento no interior. E após a realização de todas as diligências, a marcação de uma audiência com o objetivo de firmar um termo de ajustamento de conduta para solucionar os problemas será marcada. O último contrato com a Apivida, celebrado este ano, foi de 87,7 milhões de reais e vai até março de 2023. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, o governo do Amazonas entrou mais uma vez na mira do Ministério Público do Estado e mais uma vez por conta da falta de atenção dessa gestão com a saúde pública, Artemisa. Dessa vez, a investigação é sobre denúncia que chegou ao órgão de controle sobre falta de médico.
No Centro de Atendimento Médico, a melhor idade, KM Ada Rodrigues Viana. Em Manaus, falta um cardiologista para os idosos, hein, Arthur? Situação. Que situação, Carlão. E esse problema de falta de médicos já é recorrente, não é mesmo? Aqui mesmo no 18 horas, nós já noticiamos investigação do Ministério Público de falta de médicos na Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas. Também a denúncia de falta de aparelhos para realizar exames como raio-x, ultrassonografia, entre outros problemas. E agora nós vamos conferir mais sobre essa investigação da falta de médicos no CAIME do bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus, na reportagem de Hector Silva, com locução de Rodrigo Soares. O promotor de justiça da 56ª Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência do Ministério Público do Amazonas, Mirtil Fernandes do Vale, instaurou inquérito civil para apurar denúncia de falta de médico na especialidade cardiologista no CAIME Ada Rodrigues Viana, Centro de Atendimento Médico à Melhor Idade, localizado no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus. O CAIME Ada Rodrigues Viana é uma unidade de média complexidade de responsabilidade do governo do estado que visa atender aos principais problemas e agravos de saúde da população idosa. Por conta da falta desses médicos especialistas, como informa a denúncia, o promotor considera que é necessário investigação por desrespeito ao Estatuto do Idoso. O presidente do Sindicato dos Médicos do Amazonas, Mário Viana, informou que o problema vai muito além da falta de médicos nesse CAIME. Faltam também profissionais para realizar ultrassonografias nas maternidades gerenciadas pelo governo do Amazonas. Não chegou para mim essa denúncia, não, tá? A denúncia que eu tenho e permanece que está faltando ultrassonografista nas maternidades, né? Eu mesmo dei plantão ontem em uma e o ultrassonografista fez lá um ultrassom, teve que ir correndo para outra maternidade porque ele está atendendo 2, 3 ao mesmo tempo, né? Eu acho que a falta de qualquer profissional tem que ser investigada, mas tem essa falta que já vai para 3 para 4 semanas e o Ministério Público deu um prazo para o Estado responder sobre essa situação e até onde eu saiba não resolveu absolutamente nada. A reportagem do 18 Horas procurou o Ministério Público do Amazonas e o promotor Mirtil Fernandes para saber mais sobre a denúncia e a investigação. A assessoria de imprensa do órgão de controle informou que o inquérito civil está em estágio inicial de investigação e, por isso, mais informações não podem ser repassadas no momento. A Secretaria de Estado de Saúde também foi questionada pela reportagem do 18 Horas sobre o porquê da ausência dos médicos nessa unidade de saúde e se, de fato, a denúncia tem materialidade. Porém, até o fechamento da reportagem, não tivemos respostas. Rodrigo Soares para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Entrevista do dia. E hoje nós vamos conversar com o deputado Dermilson Chagas, do Partido Republicanos. Ele vai falar justamente da falta de atendimento médico no interior do estado do Amazonas para os servidores, do governo do estado e também a falta de cardiologistas para os idosos na capital amazonense. Seja bem-vindo ao programa 18 Horas. Boa noite, deputado. Boa noite, Astonisa. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Mix. Deputado, esse contrato milionário que nós mostramos hoje na matéria, de mais de 80 milhões de reais, e o governo não consegue aí atender aos servidores da SEDUC no interior, a Secretaria de Saúde do Estado. Pela empresa contratada, a empresa Apivida. Os servidores, como nós acompanhamos na matéria, eles precisam se deslocar até a capital amazonense. Por isso, o Ministério Público do Estado do Amazonas acabou instaurando aí inquérito civil. O que se espera com essa investigação, deputado? Olha, eu primeiramente quero falar que uma frase do ditado popular, antes tarde do que nunca. O Ministério Público age em cima desse contrato para fazer justiça, fazendo valer a arrecadação que a empresa tem em cima dos funcionários.
muitos funcionários, principalmente do interior, não têm assistência médica devida pela ausência da empresa no interior. Então não deveria, né, ter existido na quantidade, na proporção, sendo que ela não oferece em vários municípios, nem município polo, assistência para os professores. O melhor que o Ministério Público poderia fazer é exigir que a empresa devolvesse o dinheiro desses profissionais que não conseguem assistência médica, já que eles contrataram. Ok, deputado, olha só, então até onde vai a responsabilidade da empresa contratada e do governo do Amazonas? E o que os deputados da Assembleia Legislativa podem fazer aí de efetivo referente a esse contrato? Na sua opinião, o senhor até já meio que falou que esse contrato deve ser quebrado, já que não atende às necessidades de saúde dos servidores, não é isso? Por onde vai essa situação, deputado? Olha, a relação contratual, todos os dois têm responsabilidade, objetiva e subjetiva. Então, os dois têm responsabilidade. Esse contrato ele deveria ser mais transparente e claro, porque ele cobra por vidas. A Assembleia Legislativa, ela tem que pedir informações, fazer uma audiência pública para poder sanar esse problema. O problema é que a gente tem uma Assembleia que é baseada pela sua maioria da base do governo. Então fica até difícil fazer uma discussão. Mas a discussão ela existe, ela é propositiva, ela é de interesse dos funcionários públicos, principalmente da SEDUC, que tem esse contrato. Nós precisamos conseguir resolver esse problema. O Ministério Público, como o Tribunal de Contas, que deveria fazer o seu papel, vejo ausente dessa obrigatoriedade, de cobrar, porque ele que fiscaliza. O Ministério Público é um direito difuso. Precisamos fazer um link entre essas ações dos dois órgãos para ter efetividade e o resultado que nós tanto almejamos. Deputado, inclusive o senhor, juntamente, né, com o deputado Wilker Barretos, vocês dois, né, foram os primeiros a denunciarem esse caso na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Deputado, como é que se chega ao ponto do governo do Estado assinar um contrato como esse sem oferecer o serviço? Olha, eu gostaria, né, que houvesse mais empenho em amor e respeito aos funcionários. Eu, sinceramente, desconheço o propósito. Eu desconheço quais são as razões, mas fica um clima chato no ar, né? Porque o funcionário é tão dependente da saúde, principalmente no interior, que quando ele vem para cá, sabe, ele vem com uma necessidade maior, enquanto deveria ser suprida na localidade. E outra coisa, com saúde não se brinca, saúde não espera, saúde é algo que é emergente, não é nem urgente, é uma coisa que precisa de cuidado rápido. Dependendo do infarto, dependendo de um problema de diabetes, dependendo de um cateterismo, dependendo de um AVC, precisa, como é que faz? Imagine à noite, se acontece, vai esperar até no outro dia, não tem avião, não tem barco, não tem estrada. Então, esse contrato deveria ser desfeito, né? Valer só para quem tem interesse de ficar na capital e olha lá. E quando o servidor vem, ainda tem que pagar passagem, transporte, alimentação, hospedagem. Exatamente. Então tem um custo maior o servidor. Isso é computado no bolso dele. Sim. Agora, a Pivida ganha um dinheiro fácil, enriquece facilmente por não prestar um serviço aos servidores do Estado do Amazonas, principalmente os professores e professores. Deputado, nós acompanhamos também aqui a instauração de inquérito civil pelo Ministério Público do Amazonas para apurar denúncias de falta de médico na especialidade cardiologista no CAIM, que é o Centro de Atendimento Médico à Melhor Idade aqui em Manaus. Mais um descaso aí com a população e dessa vez com um público, né, que requer aí mais atenção, um cuidado especial à idade, né, complicações. São pessoas com uma certa fragilidade, né, deputado? A saúde, vou te falar, está uma situação muito deprimente, porque tem políticos que mandam em determinados hospitais. Olha, vê o que acontece no Francisca Mendes, vê o que acontece no Adriano Jorge, veja em outros hospitais. Então, virou politicagem. Não acredito que ninguém está vendo isso, que
As pessoas que devem ter o dever e a função de fiscalizar não fiscalizam, tá? Porque virou, sabe, o hospital público virou de interesse particular de alguns, em troca de votos. Isso é muito ruim. Todo mundo paga seus impostos e recolhe para o Estado e precisa do serviço. E o que acontece? Uma pessoa, ela se apropria do hospital, indica os seus apaniguados e fica nisso. Sabe, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão adoecendo, não tem exame suficiente, não tem consulta suficiente, não tem as cirurgias suficientes. Veja a fila do CIGEG, como é que é gigante, enorme para fazer alguns exames simples, Holter, eletrocardiograma, ultrassonografia transvaginal, mamária. É uma dificuldade. O que acontece? Virou simplesmente lugar em que algumas pessoas mandam e em troca do voto. Aqui em Manaus se troca até voto por carteira de identidade, falta no interior, pessoas estão perdendo benefício e fica por isso mesmo, sabe? Isso aí é denúncia pública, eu estou falando numa rádio, para todo mundo ouvir. Isso é fato. Isso é fato. Deputado, o que aconteceu com a saúde do estado do Amazonas, deputado? Nós nunca vimos uma situação como essa, né? Até falta de medicamentos básicos, como dipirona, nós já noticiamos aqui, faltando no 28 de agosto, no Hospital João Lúcio. Nós precisamos ter planejamento, nós precisamos de pessoas capazes para pensar saúde, fazer um planejamento, tratar a SEMA com responsabilidade, os hospitais com acompanhamento, informatizar. Precisamos de organização. Nós temos uma falta de organização muito grande. A saúde, ela está ocupada, mas desestruturada, entendeu? Desestruturada de uma forma toda. Sabe, tem muitas empresas que não têm nem capacidade técnica e está prestando serviço. E pode denunciar, está aí, isso é fato. A qualidade das empresas é muito baixa. Então a prestação de serviço, obviamente, é baixa. Aí as pessoas, muitos estão morrendo e não sabem. Vão falar da doença, vão falar de qualquer outro fato, mas não da falta de atendimento. Uma falta de atendimento com os cuidados que são necessários é fundamental para salvar vidas. Verdade, deputado. Muito obrigada pelas informações. As suas considerações finais. Eu agradeço, torço para que o Amazonas possa, ter uma saúde de qualidade. Desejo saúde, sucesso e muita sabedoria para o nosso povo do estado do Amazonas. Muito obrigada. Nós conversamos com o deputado Dermilson Chagas, do Partido Republicanos. 6h24, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Bom, para orientar profissionais da saúde, gestantes e lactantes sobre a varíola dos macacos, o Ministério da Saúde publicou orientações sobre os sintomas ou casos positivos da doença, Arte. Aqui no Amazonas, Carlão, mais de 95% dos casos foram diagnosticados em pacientes do sexo masculino. Nesta quinta-feira, mais 5 casos de varíola dos macacos foram confirmados em 4 homens e em uma mulher, todos em Manaus. Até o momento, 27 pessoas foram diagnosticadas com a doença no estado. Confira os detalhes agora na reportagem de Nathalie Moraes. O Amazonas já contabiliza 27 casos confirmados de varíola dos macacos. A doença se espalha pelo Brasil e requer uma atenção por parte da população. Uma série de recomendações voltadas à prevenção e cuidados foi elaborada pelo Ministério da Saúde e também pela Fundação Oswaldo Cruz. O foco é especialmente as grávidas e as mães que amamentam. O infectologista da Fundação de Medicina Tropical, Antônio Magela, aponta que os riscos aos bebês são maiores. Como se trata de uma doença viral, também de um bebê com um sistema imunológico ainda imaturo, o risco é muito grande de esse bebê desenvolver uma forma mais grave. Da mesma forma, por exemplo, que é com a varicela. Em casos positivos, além de evitar o contato direto com a criança, o bebê não pode se alimentar
alimentar do leite materno. Às doadoras do banco de leite é recomendado evitar o gesto até 21 dias após o final da doença, principalmente se tiver lesões de pele. A pediatra Brisa Rego relata algumas orientações. Deve-se desaconselhar o contato pela pele entre a mãe e o recém-nascido, fazer um exame macroscópico do recém-nascido imediatamente após o nascimento. O que é isso? Avaliar toda a pele do recém-nascido. Quando disponível, conseguir coletar um swab de garganta e eventuais lesões cutâneas no recém-nascido. Informar a mãe sobre os riscos de infecção e a necessidade de se manter isolada em quartos separados o bebê e a mãe. Principalmente porque o caso de monkeypox pode ser muito grave em recém-nascidos. Dados apontam que 98% das contaminações ocorrem nas relações sexuais. Por isso, o alerta também é para as mulheres que pretendem engravidar. Como alerta o secretário de Saúde de Atenção Primária do Ministério da Saúde, Rafael Câmara. Muito cuidado, porque a relação sexual é hoje o maior fator de risco para a infecção para a varíola dos macacos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária liberou a importação de medicamentos e vacinas contra a monkeypox e a Fiocruz desenvolveu um kit de diagnóstico rápido da doença que já está sendo analisado pela Anvisa. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6 horas e 27 minutos. Você no melhor mix do Brasil. 18 horas, os destaques do dia para você nesta sexta-feira até às 7 da noite. Olha só, no próximo bloco aí nós vamos conversar com o nosso correspondente do 18 horas, direto de Brasília, Carlos Eduardo Matos, sobre a pesquisa Datafolha que indica uma reação do bloco da terceira via. Daqui a pouquinho você confere esse assunto aqui, hein? 18 horas. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo para esta noite de sexta-feira e já pegando aí a madrugada de sábado. Tempo e temperatura com ela, Artegadelha. Previsão do tempo. Segundo o Clima Tempo, a previsão para esta noite é de céu nublado com pancadas de chuva à noite e na madrugada. Mínima de 22 graus e máxima de 35 graus na capital amazonense. E agora vamos falar com o correspondente do programa 18 horas, Carlos Eduardo Matos. Muito boa noite, Carlos Eduardo. Estamos a um mês aí, Cadu, da eleição, né? Saiu inclusive uma pesquisa do Datafolha que indica uma reação do bloco da terceira via. Conta pra gente esses detalhes. Boa noite, Artemisa. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas e a todos que nos assistem ao vivo. Reação muito bem-vinda, Artemisa. Os candidatos da terceira via, principalmente Ciro Gomes e Simone Tebet, mostraram, enfim, que estão vivos na disputa presidencial. Na pesquisa Datafolha, Ciro Gomes subiu de 7% para 9% das intenções de voto. Simone Tebet subiu de 2% para 5%. Os motivos são dois: a sabatina do Jornal Nacional, da TV Globo, e o debate na TV Band no domingo passado. Em ambos, Ciro Gomes e Simone Tebet foram muito bem. Destaque, claro, para Simone Tebet, que no momento certo recalculou a estratégia, mirou o canhão para Jair Bolsonaro e reagiu muito bem ao defender as mulheres após o ataque de Bolsonaro contra a jornalista Vera Magalhães, que fez uma pergunta sobre o calendário das vacinas. Soraya Tronic, a senadora, também candidata pela União Brasil, ela também foi excepcional no debate da TV Band. Ela, segundo a pesquisa da Datafolha, ela saiu de 0 e agora tem 1% das intenções de voto. É bem pouquinho, viu? Mas ela passou o dia celebrando esse resultado porque para ela é mais que percentual, é projeção para o futuro dela, para o futuro político dela. Ou seja, Artemisa, o destempero do presidente Bolsonaro e o fraco desempenho do ex-presidente Lula, esses dois pontos aí mudaram o rumo das eleições. Por quê? Vou explicar. Muitos votos que eram de Lula foram para Ciro Gomes e Simone Tebet. Ou o contrário, né? Muitos votos que eram de Ciro Gomes e Simone Tebet que foram para Lula voltaram para os candidatos da terceira via,
tirando aí do candidato do PT a possibilidade de vitória no primeiro turno. No mês passado, segundo o Datafolha, Lula tinha 51% dos votos válidos, agora ele tem 48%. Teremos, portanto, segundo turno das eleições presidenciais, segundo o Datafolha, que até o mês passado dizia o contrário. Então, Artemisa, Deus nos acuda, né? Falando em Lula e Bolsonaro, o quadro é de estabilidade. No cenário de primeiro turno, pesquisa estimulada, Lula tem 45% das intenções de voto. Ele perdeu aí 2 pontos percentuais em relação à última pesquisa. E Bolsonaro tem 32%, que é o mesmo percentual da última pesquisa. Bolsonaro segue crescendo, Artemisa, mas num ritmo nada satisfatório, justamente porque esperava-se uma performance melhor após o primeiro pagamento do Auxílio Brasil no valor de R$600. Começou a ser pago no dia 18 e terminou no dia 22 do mês passado. Bolsonaro, com o apoio de sua base no Congresso Nacional, liberou 42 bilhões de reais em programas sociais e renunciou 53 bilhões em impostos federais para reduzir o preço dos combustíveis. Tudo isso para garantir um empate técnico com Lula, que ainda não aconteceu, faltando um mês para a votação do primeiro turno. No cenário de segundo turno, Artemisa, Lula tem 53% dos votos e Bolsonaro tem 38%. Ou seja, vai ter campanha para segundo turno e aí Bolsonaro tem um novo desafio, que é tentar superar Lula no segundo turno. Mas a gente tem um mês ainda pela frente, né? E será que consegue? Diferença absurda aí, né? De 38% para 53% é o percentual aí. A gente sabe que tudo acontece em eleições, principalmente em segundo turno. Mas a diferença é abissal, né? Vamos esperar os próximos debates. Exatamente. Temos 2, né, ainda, né, Artemisa? Temos aí no dia 24 de setembro, da CNN, e temos no dia 29, se não me engano, 29, da TV Globo. Já pertinho aí, ou seja, fortes emoções daqui para frente. Artemisa, agora falando de eleições, de decisões judiciais. A Corte do TSE determinou a retirada de um vídeo da primeira-dama Michele Bolsonaro, em que ela pede apoio das mulheres à candidatura do marido, o presidente Bolsonaro. Esse vídeo foi publicado ontem na propaganda eleitoral na TV e no rádio. A ação foi movida pela candidata Simone Tebet, alegando que Michele Bolsonaro, além de aparecer sozinha na peça publicitária, ela teria ultrapassado o tempo limite que ela podia aparecer como apoiadora. A gente falou aqui no 18 Horas que Michele Bolsonaro vem aparecendo cada vez mais na campanha de Jair Bolsonaro para tentar ajudá-lo a conquistar a confiança do público feminino, mas ainda não gerou o resultado esperado. Segundo a pesquisa Datafolha, Bolsonaro tem 29% dos votos das mulheres contra 48% de Lula. E Artemisa, parlamentares que integram a Frente Parlamentar da Segurança Pública no Congresso Nacional, a chamada Bancada da Bala, recorreu hoje à Procuradoria-Geral da República contra a decisão do TSE de proibir o porte de armas no dia das eleições. Nós falamos sobre esse assunto aqui no 18 Horas. No primeiro turno e no segundo turno vai estar proibido entrar armado no local de votação, quanto estar armado no perímetro de 100 metros do local de votação. E segundo os deputados da Bancada da Bala, o porte de armas é um recurso necessário à proteção da vida humana e que a decisão do TSE traz prejuízo aos policiais e aos militares, violando aí um direito fundamental de cidadania. E finalizando aí o nosso looping de eleição, Artemisa, a equipe do ex-presidente Lula avalia elevar o nível de segurança pessoal do candidato, depois da tentativa de assassinato da vice-presidente Cristina Kirchner, na Argentina. Ontem, um brasileiro de 35 anos tentou disparar um tiro a queima-roupa em Cristina Kirchner, mas a pistola falhou. E esse homem faz parte de um grupo de extrema-direita que é contra o avanço da esquerda nos países da América Latina. A equipe de segurança de Lula renovou na Polícia Federal o pedido de reforço no efetivo e também está tentando fazer com que o presidente Lula use colete à prova de balas nos comícios e evite o contato físico com os eleitores. Medidas as quais são bem difíceis de ser cumpridas pelo ex-presidente. Artemisa e Carlão. Ricardo, olha só, a Justiça do Trabalho apontou uma queda de 43% do volume de ações trabalhistas nos últimos 5 anos. E a reforma trabalhista é um assunto aí delicado nessas eleições, hein?
Como é que os candidatos eles estão trabalhando esse assunto dito delicado, Cadu? Reforma trabalhista é um tema caro para todos os candidatos, Carlão, porque está em jogo aí o apoio dos empresários. E conforme você disse, o número de ações trabalhistas caiu 42% nos últimos 5 anos, principalmente a partir de 2018, um ano após a sanção da reforma trabalhista. Em 2016, Carlão, a Justiça do Trabalho recebeu 2.700.000 ações trabalhistas. Em 2021, esse número caiu para 1.500.000. E o que fez os trabalhadores ingressarem menos ações na Justiça do Trabalho? Primeiro, é que o acordado prevalece sobre o legislado, ou seja, fica valendo o que for decidido entre o trabalhador e o empregador, deixando os sindicatos de fora. Segundo, que os diversos pontos na lei que eram considerados brechas jurídicas foram suprimidos da CLT. Então, o trabalhador tem direitos assegurados, porém, menos benefícios. O ex-presidente Lula defende a revisão da reforma trabalhista. Ele quer alterar alguns artigos que geram desequilíbrio na relação de capital e trabalho e que, portanto, na visão dele, não estão protegendo o trabalhador. Essa questão é vista com bastante desconfiança pelos empresários. Por isso, a maioria apoia o presidente Bolsonaro, que, por sua vez, defende uma nova reforma trabalhista, só que mais ampla, caso ele seja eleito. E pelo andar da carruagem, Carlão, a maioria dos empresários aí já definiu a quem apoiar, que é o presidente Bolsonaro. Já existe um grande grupo aí apoiando o presidente da República, porque o ex-presidente Lula já definiu que vai sim mexer na reforma trabalhista que foi sancionada em 2016. Então é um assunto delicado que vem sendo trabalhado com muita calma, inclusive, até porque o ex-presidente Lula já não tem tanto apoio dos empresários, mas ele vem tentando aos poucos amenizar esse tema junto a esses grupos. Carlão e Artemisa. Cadu, estamos praticamente, nas vésperas aí da Semana da Pátria, que promete, inclusive, ser bastante quente aí em Brasília. Como é que estão os preparativos e as expectativas sobre, inclusive, as manifestações? Estamos no ano eleitoral. Exatamente, Artemisa, expectativa total. Uma grande mobilização vem sendo feita pelo presidente Bolsonaro e por seus assessores, pelos ministros aí da ala governista, para tentar encher as manifestações do 7 de setembro, principalmente aqui em Brasília, no Rio de Janeiro e em São Paulo. O objetivo é fazer volume e demonstrar força e apoio à candidatura de Bolsonaro. Por aqui, em Brasília, Artemisa, o governo federal se antecipou, publicando uma portaria que libera os servidores públicos federais do expediente no dia 6, alegando aí motivo de segurança, já que a Polícia Militar vai fechar toda a esplanada dos ministérios onde acontece o desfile das Forças Armadas. A Câmara dos Deputados fez o mesmo, liberou todo mundo, vai trancar os gabinetes no dia 6. O Senado Federal ainda não anunciou se vai parar um dia antes. Nos bastidores, Artemisa, a ordem teria, o que se diz, é que a ordem teria partido do ministro-chefe da Casa Civil, o ministro Ciro Nogueira, que quer motivar os servidores públicos a participarem das manifestações que deverão levar o dia inteiro. Com relação à segurança, a Polícia Militar anunciou que vai haver pontos de bloqueio para a revista das pessoas. Os policiais vão estar em busca de objetos que possam ser usados como arma. Porém, muito contraditório isso, vai estar permitida a circulação de pessoas armadas, desde que elas tenham porte legal, durante o desfile militar e também durante as manifestações. Os prédios do STF, do Congresso Nacional e do TSE, Artemisa, já estão cercados com grades, mas a polícia deve usar drones e também atiradores de elite para tentar reforçar a segurança e impedir invasões por parte de manifestantes. E a gente sabe que esse ponto vem sendo discutido, grupos de WhatsApp, aí os grupos se manifestando, todos vindo para Brasília para fazer manifestações em atos antidemocráticos, enfim. Para evitar o que aconteceu no ano passado, a PM vai proibir o acesso de caminhões. E os carros de som vão ter circulação limitada dentro da esplanada dos ministérios. Todo esse esquema de segurança envolve o governo do Distrito Federal,
as Forças Armadas, as polícias do Poder Legislativo e também do Poder Judiciário. Agora, com relação a essa questão dos caminhões, a gente colocou até vídeos aqui no 18 Horas dos caminhoneiros tentando invadir, quebrar, destruir o bloqueio feito pela Polícia Militar para tentar chegar até o STF. Tudo isso já se sabe que deve acontecer novamente, só que com uma força, com uma intenção ainda maior. Por isso que antes de começar setembro, Brasília já está na expectativa do 7 de setembro. Todo cuidado é pouco. Volto com vocês, Artemisa e Carlão. Obrigada, Cadu, pelas informações. Um ótimo final de semana para você. A gente volta segunda-feira. Valeu, gente. Um abraço. Até segunda. Valeu, Cadu. 6h41. Você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, Artemisa, sextou e sextou legal, hein? Porque tem um feriadão prolongado aí e tudo mais, né? Mais de 20, né, Cadarte? Mais de 20 mil pessoas aí devem deixar a capital Manaus e aproveitar o feriado. Tu tá nessa também, não? Sim, tô querendo. Vamos todo mundo aí na região metropolitana dando um rolê. A Arcepan, Agência Reguladora dos Serviços Públicos, delegados e contratados do Amazonas, intensificará aí a partir de hoje, inclusive, a fiscalização dos veículos que realizam transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, Arte. Pois é, Carlão, mas olha, na segunda e inclusive na quarta-feira, nesse feriado, a gente vai estar aqui no programa 18 Horas. Bom, a operação da Semana da Pátria se estenderá até o dia 7 de setembro e tem o objetivo de minimizar o fluxo de veículos clandestinos nas rodovias da região metropolitana de Manaus, como explica a repórter Nathalie Moraes. Foi deflagrada hoje pela Arcepan, Agência Reguladora de Serviços Públicos, delegados e contratados do Estado do Amazonas, a Operação Viagem Segura Semana da Pátria nos principais pontos de saída de Manaus. A ação é direcionada aos transportes rodoviários e hidroviários intermunicipais de passageiros e segue até o dia 7 de setembro. Segundo o diretor técnico da Arcepan, Eric Edelman, a estimativa do órgão é que aproximadamente 20 mil pessoas deixem Manaus. Essa nossa fiscalização é já comumente conhecida, né? Sempre nos períodos de grande movimento, onde nós intensificamos as nossas ações nos principais pontos de saída da cidade, sendo aqui na rodoviária de Manaus, na barreira M010, Flores e na Ponte, e na questão do transporte hidroviário ali no Rodo e no Ponto da Ceasa. Segundo o Departamento de Transporte Rodoviário, as principais ocorrências registradas em feriados prolongados são lotação excedente em veículos, falta de cadastro junto à agência e seguro vencido. São justamente o descumprimento da capacidade do veículo, o conhecido excesso de lotação, o mau estado de conservação do pneu e também aqueles veículos que não estão devidamente cadastrados na agência reguladora têm uma condição para prestar o serviço. Na observância de qualquer tipo de descumprimento, o usuário deve nos acionar para que a gente possa ser o órgão que possa trazer as informações adequadas. Se comprovada a irregularidade, a equipe técnica da Arcepan abrirá um processo administrativo, o que pode gerar uma multa no valor de até R$ 4.600. No caso de reincidência, o preço pode dobrar, assim como a cassação da licença para operar no modal. Os usuários que tiverem dúvidas sobre os seus direitos ou quiserem solicitar apoio em ocorrências, devem ligar para o telefone 3301-5100. Nathalie Moraes para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Olha só, feriado chegando e como deve ficar aí o funcionamento da rede estadual de saúde nos feriados de 5 e 7 de setembro, hein, Arte? Carlão, as unidades de urgência e emergência do estado irão funcionar em regime de plantão de 24 horas. O secretário de Saúde, Anuar Samad, falou sobre como deve atuar aí a rede de saúde do estado. Além também das UPAs, SPAs, pronto-socorros, maternidades, enfim, todos os hospitais estaduais estarão funcionando normalmente. No interior, todos os 61 municípios possuem unidades hospitalares próprias com atendimento de urgência e emergência. A rede de saúde do estado está preparada para qualquer eventualidade. 18 Horas.
Olha só, a concessionária dos aeroportos da Amazônia, que gerencia o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes em Manaus, divulgou ontem o número de pessoas que circularam no aeroporto durante o primeiro semestre do ano e teve um crescimento no fluxo de pessoas. Segundo dados divulgados pela empresa privada que agora gerencia o aeroporto, a 20 Airports, o Aeroporto Internacional de Manaus recebeu 1,3 milhão de passageiros no primeiro semestre deste ano, superando aí em 60% o número registrado de pessoas que passaram no aeroporto em 2021. O repórter Hector Silva traz todos os detalhes. O Aeroporto Internacional de Manaus recebeu 1,3 milhão de passageiros no primeiro semestre deste ano, superando os 520 mil registrados em 2021, um crescimento de 60%. O número representa um aumento de 92,3% este ano, quando comparado ao ano de 2019, quando a pandemia de Covid-19 ainda nem existia. Segundo o empresário do ramo de turismo, José Graco Silva, esse crescimento no fluxo de pessoas se deu a melhoras do quadro epidemiológico, mesmo com o crescimento do preço das passagens aéreas. Isso é notório, entendeu? Que teve um aumento de quase 70%. Na realidade, o fator é que com a reabertura do turismo em função do Covid, certo? Com a quantidade de pessoas já vacinadas e a segurança do cliente em si, então essa procura, essa demanda, ela aumentou em favor disso, ou seja, em diversos lugares, como a nível Brasil ou internacional, o turismo começou a abrir de uma forma muito intensa e as pessoas estavam muito necessitadas em querer viajar. E além do mais, se abriu as feiras, os congressos, os eventos, as convenções, o que facilitou muito mais a demanda. Lembrando que mesmo com o aumento das passagens aéreas, a procura continuou alta. No mesmo ritmo de crescimento, o número de pousos e decolagens de voos comerciais realizados no terminal registrou aumento de 27% em relação ao ano passado e de 25% comparado a 2019. Para a Vinci Airports, os resultados positivos foram impulsionados pela oferta de uma nova rota no estado e a ampliação de frequências já disponíveis, práticas realizadas em parceria com as companhias aéreas. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só aí, no próximo dia 5 de setembro, o Grito dos Excluídos vai novamente às ruas de Manaus para perguntar: independência para quem? O Grito dos Excluídos é uma atividade promovida pela Igreja Católica em parceria com as pastorais sociais e organizações civis, Arte. Carlão, esse ano o evento retoma discussões e reflexões sobre os desafios sociais enfrentados no Brasil, abrindo espaço para a participação popular da sociedade que grita por direitos, como explica a repórter Nathalie Moraes. A 28ª edição do Grito dos Excluídos e Excluídas acontecerá em Manaus no dia 5 de setembro, data em que se comemora o Dia da Amazônia. O evento deste ano terá como ponto de concentração, a partir das 3 da tarde, o Centro de Convivência da Família Madalena Arcidal, no bairro do Santo Antônio. A programação inclui missa amazônica e, em seguida, uma caminhada até o monumento da Ponte Rio Negro, onde haverá o encerramento do ato. O lema escolhido para a edição deste ano é Brasil 200 anos, independência pra quem? O evento é organizado há mais de 28 anos pela Arquidiocese Metropolitana de Manaus, em parceria com a Caritas e pastorais sociais. O ato, com o apoio da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, acontece todos os anos no mês de setembro. E o tema central dialoga com a campanha da fraternidade, a conjuntura política, social e econômica e com a luta dos movimentos sociais. Esse ano, o evento retoma discussões e reflexões sobre os desafios sociais enfrentados aqui no Brasil, abrindo espaço para a participação popular e ousada da sociedade que grita por seus direitos em busca de uma construção coletiva do nosso país. Segundo a coordenadora das pastorais sociais da Caritas Arquidiocesana de Manaus, Guadalupe Pérez, o voto é uma das maneiras mais claras de gritar pelos seus direitos. Esse ano o lema é Brasil 200 anos de independência para quem?
porque a gente esse ano está comemorando 200 anos de independência, né? E a gente se pergunta, será que nós somos independentes mesmo? Independência para quem? Segundo o padre Alcimar, vice-presidente da Caritas, a igreja insiste em realizar o evento porque os problemas sociais continuam. E calar-se é consentir com o que está acontecendo, já que quando o executivo não exerce a sua função, o mal acaba se ampliando. E é preciso questionar o que mudou nos últimos anos. A nossa população foi melhor atendida se aumentou o salário mínimo ou ele diminuiu nesses 4 anos. O custo de vida diminuiu, melhorou? Há mais possibilidades de emprego? Quem está ganhando com tudo isso? São a grande maioria da população pobre, melhorou de vida? Ou são os bancos? Ou são as grandes empresas? O agronegócio? São as bolsas de valores? Novos bilionários durante a pandemia? O Grito dos Excluídos e Excluídas é um evento organizado pela Arquidiocese Metropolitana de Manaus e que nesse ano convoca um chamado pelos direitos sociais como moradia, comida e saúde. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 51 minutos em Manaus. Vamos conferir a previsão do tempo, hein? Saber como vai ficar esse final de semana, sábado e domingo. Previsão do tempo com Arteia Galelha. Previsão do tempo. Segundo o Climatempo, a previsão para este sábado é de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 22 graus e máxima de 36 graus. Já no domingo, sol e aumento de nuvens de manhã. Pela tarde, céu nublado com pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 22 graus e máxima de 37 graus no domingo, na capital amazonense. Mix. Mensagens de incentivo nas faturas de consumo de telefonia e de serviços de internet. A doação de sangue finalmente pode entrar em vigor aqui no Amazonas. A lei é de 2017, proposta na Assembleia Legislativa do Estado. O STF, Supremo Tribunal Federal, votou que a lei é constitucional, Artemisa. Pois é, Carlão, a lei foi sancionada em 2018 e recebeu uma ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade. Dessa forma, não entrou em vigor e agora finalmente se torna legal o uso da lei. O repórter Hector Silva traz os detalhes. Uma decisão do plenário do STF, o Supremo Tribunal Federal, validou norma do Estado do Amazonas que obriga as empresas de telefonia e de serviços de internet a inserirem nas faturas de consumo mensagem de incentivo à doação de sangue. Por maioria, o colegiado julgou improcedente o pedido formulado na ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, pela ACEL, a Associação das Operadoras de Celulares, e pela Abrafix, Associação Brasileira de Concessionárias de Serviço Telefone Fixo Comutado. A decisão foi comemorada pelo diretor técnico do Hemoan, Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas, Sérgio Albuquerque. A gente observando no escopo da lei, do que foi aprovado, né? Realmente ela não vai contra a portaria de consolidação 5, né? Que é uma portaria do Ministério da Saúde que rege os serviços de hemoterapia no Brasil, né? Onde diz lá que a doação de sangue ela tem que ser voluntária e altruísta, né? Ou seja, não pode ter nada assim em troca da doação de sangue. Nesse caso dessa legislação, a gente não está enxergando isso, né? Então é uma campanha, apenas tem a frase lá, doe sangue, né? Um conselho muito útil para todos, né? E disponibilizando para colocar o sítio eletrônico do Hemoan e também o contato telefônico. Então a gente enxerga como uma forma benéfica de lembrar, né? Lembrar para a população, né? De doar sangue. Agora, o ato de vir ao Hemoan, de comparecer ao Hemoan do cidadão, aí é voluntário e altruístico dele, né? Então enxergamos como uma coisa benéfica, assim. As associações alegavam que a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, teria disciplinado de forma exaustiva o tema, que seria da competência exclusiva da União.
No entanto, para o ministro Edson Fachin, relator do processo, o rol de elementos que devem constar na fatura não é exaustivo, havendo, portanto, margem para que os estados possam complementar a legislação federal. Hector Silva para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Bem, agora nós vamos falar um pouco sobre os bastidores da política do Amazonas com a jornalista Artemisa Gadelha. Artemisa, como é que está a campanha? Como é que estão os ânimos na campanha do Amazonas para governo? Arte, tá tudo bem? Tá tudo certo? Carlão, o clima começa a ficar pesado, viu? Inclusive vou noticiar aqui um assunto de hoje da política. O prefeito de Borba, do interior do Amazonas, o Simão Peixoto, ele inclusive apelou para violência hoje, agrediu com um soco no rosto do presidente da Assembleia Legislativa, o candidato a deputado estadual, candidato à reeleição, Roberto Cidade, do partido União Brasil, mesmo partido do governador do estado do Amazonas. Bom, o presidente da Assembleia informou por meio de nota que já registrou um boletim de ocorrência e vai tomar todas as providências judiciais cabíveis em tempo, e reforça o posicionamento dele, de repudiar qualquer tipo de violência. Inclusive os parlamentares estaduais divulgaram nota, os deputados, nota de solidariedade ao presidente da Assembleia. Dos 23 deputados estaduais assinaram essa nota. Bom, Roberto Cidade cumpria a agenda dele ali no município de Borba, enquanto ele caminhava pelas ruas, Carlão, recebeu então o soco do presidente, Direto. E o Roberto Cidade, ele estava ali integrando, inclusive, a comitiva do governador Wilson Lima. Até agora a gente não sabe exatamente o motivo, mas a gente começa a enxergar um certo desespero nessa campanha de reeleição aí do governador Wilson Lima, nos bastidores, as pessoas que estão juntamente com ele. Bom, Peixoto, eu não sei se você lembra, Carlão, ele já inclusive tinha protagonizado uma cena, inclusive, que ficou aí, na memória da gente, da política amazonense, em dezembro de 2021, quando ele promoveu um UFC no município. Perdeu ainda. Ele ganhou. Ele ganhou, mas todo pela mundo... pontuação, Exatamente, todo mundo fala que, não foi bem, mas tudo bem, vai lá. Mas ele promoveu aí contra o vereador Irineu Alves da Silva, conhecido como Mirico, Ex-vereador que eles tinham aí diferenças pessoais e na pontuação, você disse que ele perdeu, mas na pontuação, enfim, ele acabou ganhando. E essas foram as informações, a informação bombástica de hoje, Carlão? E a gente espera que essa eleição não parta. A gente sabe da polarização, mas que sem briga, sem não violência. entre, nesse campo, o campo da violência. 6h58. 18 Horas. Economia. Vamos aos indicadores econômicos de hoje. Sexta-feira, o dólar fechou em queda de menos 1,02%, cotado a R$ 5,18. O euro também fechou em queda de menos 0,94%, cotado a R$ 5,16. E o Bitcoin fechou negativo com menos 1,02% aos R$ 103.638. E o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou em alta de mais de 0,42% aos 110.864 pontos. 18 Horas. Seguimos direto para o editorial 18 Horas. Editorial 18 Horas. As últimas notícias demonstram que a eleição de outubro no Brasil caminha para a tranquilidade. Nesta sexta-feira, o Tribunal Superior Eleitoral concluiu a lacração dos sistemas eleitorais desse ano. O evento atesta a integridade e a autenticidade dos programas eleitorais que serão utilizados nas urnas eletrônicas e demais equipamentos. Os sistemas foram assinados por todas as autoridades, inclusive pelo representante das Forças Armadas, indicado pelo Ministério da Defesa. As autoridades fizeram a assinatura física das mídias e nas etiquetas e lacraram tudo para guardar na sala cofre do tribunal. Todos os envolvidos puderam inspecionar os códigos-fonte dos programas e a transparência foi garantida. A única coisa secreta e sigilosa que permaneceu é o voto do eleitor. O eleitor que vai poder decidir livremente quem são os eleitos. 18 Horas. Agora,
7 em ponto, Artemisa, finalizamos mais uma edição e mais uma semana, né? Hoje é sexta e com feriadão prolongado, que nem você falou, segunda e terça nós estamos aqui, eu já estava empolgado, mas não, né? Pra nós ainda tem trabalho, né? Na boa, né? Verdade, mas sextou. Uma ótima noite pra você, Carlão, e a gente se encontra novamente na segunda-feira. Até lá. Tchau, Até tchau. Lá. Bom final de semana pra você, continue bem, continue em 100,7 até segunda. Você ouviu 18 horas.